montagem, tipo uma fábrica de fast food mesmo, sabe? Aham. Então, é bem assim que a grande maioria das redações padronizadas, essas de larga escala, se parece hoje em dia. Tem uns moldes exatos, ingredientes pré-aprovados, e o processo todo é basicamente encaixar as palavras ali dentro para sair com um produto aceitável no final. É um texto que serve só para matar a fome pela nota, né? Exato. É previsível, mecânico e, assim, sem identidade nenhuma. Mas de vez em quando surge um trabalho que simplesmente quebra toda essa linha de montagem. Um texto que é construído do zero com uma profundidade que estilhaça esse molde. E é exatamente esse o foco da nossa menção de hoje. Com certeza. A gente vai desconstruir uma redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que foi escrita por um estudante de escola pública. A nossa missão aqui é investigar como esse texto alcançou a marca impressionante de mais de 900 pontos, especificamente 940 pontos, e o mais importante, dissecar a metodologia de bastidores que tornou esse nível de arquitetura textual possível. E para isso a gente tem um material muito, muito rico. Nós vamos usar o próprio texto original do aluno para o Enem de 2025, que foi intitulado Texto Aluno, uso do livro A Casa dos Espíritos. E além disso, a gente tem os registros da filosofia de ensino do orientador dele, o professor Bless. O famoso método A Guerra de Bless, né? Esse mesmo. E olha, o que torna esse estudo de caso tão fascinante para quem está acompanhando a gente não são só as notas alcançadas, sabe? É a jornada intelectual documentada ali. A gente está falando da transição de um aluno que costumava tirar na faixa dos 700 pontos e deu um salto para a casa dos 900 e pouco. É um salto gigante. Demais. Isso não rolou por causa de decoreba, mas por uma ruptura total com esses modelos prontos que você mencionou. Mas antes da gente começar a destrinchar os argumentos, eu acho legal estabelecer uma regrinha de imparcialidade para nossa análise. Claro. Manda bala. O texto desse estudante traz visões sociológicas e filosóficas bem específicas, sabe? Sobre sociedade, economia, e ele usa conceitos de pensadores tipo a Simone de Beauvoir. O nosso papel aqui hoje é estritamente técnico. Isso. A gente vai examinar como o aluno usou essas ideias como ferramentas retóricas. A intenção é entender a mecânica do argumento sem tomar partido ou endossar as correntes políticas ou ideológicas que ele citou. Perfeito. O foco é a engenharia da ideia mesmo. E, lendo as notas de bastidor sobre essa tal guerra de Bless, eu vi uma coisa muito curiosa. O professor Bless ficou frustrado com a banca corretora, mesmo diante de um 940. Parece loucura, né? Sim. Para dar um contexto rápido para quem nos ouve sobre como funciona a matemática da prova, a redação do Enem é avaliada em 5 competências. Cada uma vale 200 pontos, totalizando os cobiçados 1.000 pontos. E esse aluno gabaritou quase tudo. Quase tudo. Ele tirou 160 pontos na competência 1, que avalia ali a gramática, a norma padrão, e depois ele engatou uma sequência absoluta, 200 pontos na competência 2, 200 na competência 4 e 200 na competência 5. Um trator, basicamente. Total. A única perda, que foram aqueles 20 pontinhos que impediram uma nota ainda maior, aconteceu justamente na competência 3, onde ele tirou 180. Pois é, e a frustração do professor Bless com esses 180 pontos tem uma explicação metodológica muito clara. A competência 3 é tipo o coração crítico do texto. Ela avalia a capacidade do candidato de selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos e opiniões para defender um ponto de vista. Na prática, é a avaliação da autonomia argumentativa do aluno. Entendi. E como o método dele é focado nisso? Exato. Toda a prática pedagógica do Bless é alicerçada em desenvolver esse rigor crítico. Ele trava uma guerra, literalmente, contra o decoreba. Então, ver o aluno perder ponto justo na categoria que mede a autoria do pensamento é o que gerou essa indignação. O que faz todo sentido dentro do que ele defende. Essa recusa em usar método decoreba me lembra muito, a diferença entre duas abordagens para construir coisas, sabe? Como assim? Tipo assim, estudar decorando a citação coringa, daquelas que servem para qualquer tema de redação, é igual montar um móvel daquelas lojas de departamento seguindo um manual super rígido. Ah, sim.
Funciona na hora, resolve o problema imediato, mas aí todas as casas ficam com a sala idêntica, né? E na primeira mudança de endereço, a estrutura já fica toda bamba. Desmonta, porque o material é frágil. Nossa, é uma ótima analogia. Né? E a abordagem do Blass, por outro lado, é como se ele estivesse ensinando marcenaria do zero para o aluno. Tá bem mais trabalho. Muito mais. Exige que o aprendiz saia da inércia, entenda as propriedades da madeira, desenhe o projeto, suje a mão. Dá um trabalho imenso no início, mas cria uma estrutura sólida, única e que aguenta pressões imprevistas. E é essa mecânica dessa marcenaria intelectual, digamos assim, que fundamenta essa transição de notas dele. O Blass tem essa tese de forçar a ruptura com a inércia mental. Porque num ambiente de pressão enorme como o Enem, a tendência natural é buscar o caminho mais fácil, né? O tal do manual pronto. Com certeza. O desespero bate e você quer uma fórmula. Isso. E o método dele combate isso, orientando os estudantes a olharem para o próprio repertório interno, para aquilo que eles já consomem de forma genuína. Então, em vez de decorar uma frase solta de um filósofo lá do século XVIII, que o aluno nunca leu na vida E nem entende direito. e nem entende, a ideia é buscar repertório naquilo que eles gostam de verdade. Filmes, séries, literatura, música ou fatos históricos. Cara, é uma virada de chave muito legal na forma de ensinar. Porque tira aquela obrigação do aluno de fingir ser um intelectual ou enciclopédico e permite que ele assuma a própria bagagem cultural. E o mais interessante é que isso exige um andame intelectual mais complexo. Como assim? É que o aluno não é treinado só para citar um filme que ele gosta e pronto. Ele tem que aprender a extrair a tese central daquele filme. É um treinamento para enxergar o conflito humano que está ali escondido atrás do entretenimento e conectar isso com um problema social real. Ah, isso cria uma organicidade muito maior no texto. Perfeito. A organicidade acontece porque o repertório é dominado de verdade. Então a conexão com o tema não soa como aquele enfeite artificial que a gente coloca só para agradar corretor. Acaba virando o cimento que liga as ideias. E essa apropriação, essa voz própria do aluno fica evidente logo na primeira linha da redação. Só para situar quem nos ouve, o tema central do texto pedia para discutir as perspectivas sobre o envelhecimento no Brasil. Um tema denso. Sim, focando no preconceito etário, na exclusão de espaços sociais e nessa urgência de transformar essa fase da vida num período de pertencimento e dignidade. E aí a introdução brilhante que esse aluno construiu usa exatamente a literatura. O livro A Casa dos Espíritos, né? Isso, Realismo Mágico da escritora chilena Isabel Allende. E a escolha dessa obra ilustra perfeitamente a tal da técnica do professor Blass. O aluno foca numa personagem chamada Férula, e a síntese que ele faz é cirúrgica. Ele expõe como a literatura serve como um espelho para as angústias humanas. Na história, essa personagem, a Férula, dedica a juventude inteira cuidando dos outros. Ela negligencia a própria vida e o desfecho disso na ficção é um envelhecimento solitário e super desvalorizado. Todo o esforço dela é esquecido. Mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Manda. Começar um texto dissertativo, que exige um super pragmatismo para analisar uma realidade dura do Brasil, usando uma obra de ficção do Chile e ainda de realismo mágico. Não corre o risco de parecer, tipo, um distanciamento da realidade. Fica poético demais para um problema de política pública? Essa é uma dúvida muito comum. Mas é exatamente aí que mora a força da competência 2, que avalia o uso do repertório sociocultural. O aluno tirou 200 pontos nela não à toa. A literatura, quando ela é bem aplicada, não é escapismo. Ela é uma ferramenta de empatia universal. Entendi. O mecanismo que ele usou foi criar uma ponte inquestionável. A Férula deixa de ser só uma personagem fictícia, chilena, e vira um arquétipo. O arquétipo do abandono pós-utilidade. Que é exatamente o que acontece com os idosos aqui. Exatamente. O aluno mostra que, assim como a Férula na ficção, o idoso brasileiro na vida real sofre um isolamento análogo. Ele pegou aquele tema frio, estatístico e traduziu numa emoção humana palpável, para ancorar o leitor antes de descer para o argumento mais pesado. Sensacional. Ele dá um rosto humano para a estatística, né?
E a transição para o primeiro parágrafo, desenvolvimento, mostra muito bem isso. Porque uma vez que ele estabelece o cenário de dor pessoal com a férola, ele expande a lente para analisar a estrutura da sociedade. É aí que entra Simone de Beauvoir. Isso, ele usa o livro A Velhice, e é pesado. Muito. E esse movimento mostra o tal domínio da competência 3. Ele disseca a raiz do preconceito etário. Ele argumenta que isso não é um acidente, mas algo enraizado na mentalidade do Ocidente inteiro. A tese que ele puxa da Beauvoir é a constatação de uma visão utilitarista extrema da sociedade. Ou seja, a sociedade só te dá valor se você estiver produzindo dinheiro. Praticamente isso. O indivíduo é valorizado quase que exclusivamente pela capacidade dele de produção econômica. E a consequência social que o aluno descreve a partir disso é brutal, né? Ele fala que, sob essa ótica utilitarista, quando o indivíduo para de ser economicamente produtivo nos moldes tradicionais da sociedade, ele vira, nas palavras do texto, um objeto descartável. Uma expressão bem forte. Demais. Ele passa a ser visto como um fardo, começa a perder acesso a espaços de lazer, de cultura, e isso acaba no isolamento total. E, lendo essa parada de tratar o ser humano como um objeto descartável, sabe o que me veio à cabeça? O quê? A nossa relação com o smartphone hoje em dia. É a mesma lógica. Nossa, verdade. Desenvolve isso. Tipo assim, você compra um aparelho novo, ele processa tudo rápido, a bateria não acaba nunca, ele é hipervalorizado, tá sempre na sua mão, é o centro da atenção. Sim, resolve tudo na hora. Exato. Mas aí passa um tempo, o sistema atualiza, o celular começa a ficar um pouco mais lento, a bateria vicia. O que a sociedade faz? Joga na gaveta e compra outro. Joga na gaveta e esquece. E a grande sacada dessa analogia é que, quando você joga o celular na gaveta, você está ignorando completamente que lá dentro tem um banco de dados imenso. Tem fotos, arquivos importantes, uma memória vital absurda. Cara, essa metáfora ilustra perfeitamente a denúncia que o estudante faz. O valor foi medido exclusivamente pela velocidade atual da engrenagem, né? E se ignora toda a riqueza de conteúdo acumulado. Sim, a experiência é jogada fora porque o ritmo de produção caiu. E o impacto psicológico disso é justamente o que conecta com a introdução. A gaveta onde a gente joga o aparelho é o isolamento da férola. A pessoa deixa de ser útil para o tecido social e fica invisível. Esse é o diagnóstico dele da sociedade civil. Bom, se a sociedade civil descarta a pessoa desse jeito por causa do utilitarismo, o passo lógico que a gente tem que dar é perguntar: e o Estado? Onde está o governo para intervir e proteger quem está nessa situação? E é exatamente para aí que o aluno vai no segundo parágrafo de desenvolvimento. Ele muda o foco da sociedade para a falha institucional. Que é um problema sistêmico, né? Porque o texto reconhece que a lei existe no Brasil. A gente tem o Estatuto do Idoso, que garante uma série de direitos fundamentais. A crítica dele não é sobre a ausência de lei, mas sobre a falta de aplicação dela no mundo real. Isso mostra um encadeamento de ideias muito maduro. O aluno percebe um paradoxo institucional e aí ele usa um repertório sociocultural fantástico para dar suporte a isso. O conceito de cidadania de papel, do Gilberto de Minstein, eu acho essa sacada maravilhosa. É genial. O de Minstein define com isso a realidade de um país que tem leis avançadíssimas na teoria, mas que na prática a eficácia é quase nula. Os direitos estão lá no papel, mas não funcionou na arura. Exato. E o aluno argumenta que o Estado negligencia completamente o potencial intelectual da terceira idade. Não existe incentivo governamental para colocar essas pessoas, por exemplo, em setores consultivos ou em projetos de mentoria. A obsolescência ataca de novo. Sim, a experiência de décadas é tratada pelo poder público com a mesma indiferença da gaveta do celular. Isso acaba criando uma punição dupla para o idoso. Além do preconceito da sociedade civil que a gente viu na parte da Beauvoir, tem o abandono sistêmico de quem deveria estar protegendo ele. É o cenário perfeito para o desamparo. E é esse diagnóstico tão profundo que abre espaço para a última etapa do texto, que rendeu os últimos 200 pontos para ele. A famosa competência 5, a proposta de intervenção. Isso mesmo. A prova do Enem é chata com isso. Não adianta só reclamar, tem que dar solução. E não pode ser uma solução vaga, tem que ter agente, ação, meio de fazer e finalidade. E o aluno ataca as duas frentes do problema.
Como ele fez isso na prática? Ele sugere uma parceria direta entre o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Cultura. A ideia principal dele é promover uma verdadeira integração intergeracional. Tá, mas por quais meios? Porque a banca cobra detalhamento. Ele lista coisas bem práticas: criação de centros de convivência híbridos, fóruns de debate públicos e a sacada mais legal dele, colocar idosos como mentores de jovens em vulnerabilidade social. Nossa, genial. Né? E, junto com isso, campanhas midiáticas ostensivas para combater diretamente o etarismo, para desconstruir esse preconceito que está enraizado na nossa cultura. Resolve os dois problemas de uma vez só. Porque a mentoria ataca aquela visão utilitarista da Beauvoir, já que o idoso volta a ter um papel ativo e de liderança, a experiência dele vira um capital valioso. E, ao mesmo tempo, neutraliza o problema do Dimenstein, porque o Estado passa a agir na prática. Transformando a cidadania de papel numa cidadania real. O objetivo final é muito claro: ele quer resgatar o protagonismo da terceira idade e educar gerações mais novas. E para fechar o texto, ele usa uma técnica cíclica maravilhosa. De voltar para o começo. Isso. Ele não termina o texto numa lista de tarefas. Ele puxa de volta a Isabel Allende e a personagem Férula. Ele conclui dizendo que só com essas medidas a realidade do Brasil vai se afastar daquele cenário melancólico da ficção, garantindo finalmente o reconhecimento e a dignidade para os idosos. Que fechamento perfeito. Amarrou a política pública com a emoção da literatura lá da introdução. Sim, é muito bem amarrado. Bom, recapitulando a nossa missão aqui, fica muito evidente como aquela autonomia que o professor Blaise ensinou, fugindo de modelo pronto e usando o repertório genuíno, seja Isabel Allende ou Gilberto Dimenstein, permitiu que um aluno de escola pública desse esse salto incrível para mais de 900 pontos. E mais do que a nota, né? Um exercício de escrita como esse vai muito além de passar no vestibular. O pensamento crítico, quando é levado a sério assim, funciona como uma ferramenta para a gente conseguir enxergar os problemas da nossa sociedade e propor mudanças de verdade. Com certeza. E isso deixa a gente com uma reflexão final bem provocativa para quem está acompanhando essa imersão. Se a forma como a gente trata os nossos idosos é o reflexo mais fiel de como a sociedade projeta o próprio futuro, o que essa exclusão de hoje diz sobre a nossa juventude? É de se pensar. Sim. A ansiedade da nova geração sobre o amanhã não vem do nada, né? Ela nasce de ver um sistema que só te dá valor se você estiver processando rápido e gerando lucro. Fica o convite para a nossa audiência refletir sobre como as nossas próprias interações no dia a dia podem estar reforçando essa máquina de descartar pessoas ou combatendo a tal da cidadania de papel. É uma parada para se pensar. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho.